Esse é o sermão que marca o sermão do terceiro advento. O advento que é marcado pela espera, pela ansiedade, o advento que é marcado pela esperança. É marcado pela esperança que vai crescendo, tomando conta do nosso coração e que pode ser maravilhosa. Mas como vimos lá no primeiro sermão do primeiro advento, podemos estragar tudo isso com dois tipos de espera. Aquela espera com ansiedade, que embora nos mova na nossa peregrinação, pode fazer com que a gente atropele tudo de um jeito desajeitado. Mas principalmente vimos aquela que chamamos de espera com tédio, que nos leva em nome de uma diversão, em nome de uma tentativa de quebrar o tédio, a destruir tudo ao nosso redor, simplesmente porque não aguentamos mais esperar Jesus. No segundo sermão, vimos um momento da história onde esse tédio foi quebrado. E esse tédio não foi quebrado por uma diversão, mas foi quebrado por uma voz que, clamando no deserto, anunciava a chegada do reino. Uma voz que lá no deserto chamava os homens ao arrependimento. Uma voz no deserto que clamava por juízo e anunciava o juízo iminente do Senhor. Uma voz no deserto que proclamava resolutamente o glorioso reino que estava prestes a romper o tédio desse mundo. Gostaria de convidá-los, nesse instante, a abrir as suas Bíblias no nosso texto de hoje. E vamos ver o que o nosso texto de hoje, Mateus 11, versículos 2 a 11, nos reserva. Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 11. O texto diz assim: Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhe digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Oremos, meus irmãos. Senhor, o que te fazemos nesse instante é clamar do alto da nossa insuficiência, da nossa incapacidade de compreender a Tua obra. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra, sermos transformados por ela. Nos auxilia nesses instantes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E se tudo o que conhecemos for uma ilusão, e nada existe de verdade? Nesse caso,
Acho que paguei caro demais pelo tapete da sala. Essa é uma citação de um cineasta famoso chamado Woody Allen. E se tudo que conhecermos for uma ilusão? E se as coisas não forem na realidade como nós achamos que são? E se tudo tivesse acontecido diferente? E se eu tivesse feito outras escolhas? E se eu tivesse aproveitado as oportunidades? E se eu tivesse estudado mais? E se eu tivesse casado com outra pessoa? E se? Como é terrível esse se. Como é difícil a dúvida. Ou seriam, na verdade, não as dúvidas, mas as nossas certezas que nos assombram? Além daqueles que já foram citados nos outros sermões, existe um outro efeito dessa espera que devemos evitar, que pode ser destrutivo. É a espera que eu vou chamar aqui de espera com plena certeza. Pode parecer estranho, mas quanto mais certezas nós temos, mais problemas enfrentamos. A certeza cria expectativas, mas ela não para por aí, porque ela cria também falsas expectativas. Me parece que melhor e mais seguro seria a espera com dúvida. Porque a espera com dúvida que nos coloca no lugar certo. Não nos lugares onde somos alimentados pelas nossas certezas, mas o nosso lugar é o lugar dos famintos, é o lugar daqueles que desejam, é o lugar daqueles que esperam alimento. E é ali que a espera com dúvida nos coloca, e não a espera com certeza. Bem, deixe-me explicar de uma outra forma. A nossa geração é, no mínimo, extremamente otimista com relação ao conhecimento, com relação às certezas. É otimista com relação àqueles planos que não possuem nenhuma falha, onde basta usar a sua razão, basta lançar mão na lógica e você vai encontrar a resposta. O interessante é que isso parece funcionar com muitas coisas. Realmente, se usarmos a razão, lançarmos mão da lógica, nós vamos encontrar um monte de resposta. Mas esse mecanismo tem um único defeito. E o problema é que esse defeito é um calcanhar de Aquiles do tamanho do universo. O problema é que essa lógica não funciona com nada que realmente é importante na vida. Pode funcionar com um monte de coisa, mas com aquilo que realmente importa, não funciona. Recentemente eu assisti a uma entrevista de um desses filósofos da moda. Nenhuma ofensa aos nossos filósofos presentes aqui, que são filósofos do espanto. Esse é um filósofo da certeza. Então, um desses filósofos das certezas aí no nosso tempo moderno. E existia uma pergunta que o entrevistador fazia repetidamente. E a pergunta era: o que é a vida? Então o entrevistador pergunta: o que é a vida? Ele responde: energia em busca de mais energia, potência que busca mais potência. Puxa. O entrevistador pergunta de novo: o que é a vida? Uma determinada quantidade de tempo que uma energia existe com a consciência que acha que é alguma coisa. Uau! Impressionante. O entrevistador pergunta de novo: o que é a vida? Depois de uma pausa, ele fala: dor e sofrimento. Porque não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois que morrer.
incrível. Mas o entrevistador insiste. Ele diz, eu quero terminar essa entrevista com uma pergunta e você vai me dar a resposta que você quer dar. Não essas respostas que você está dando, mas a resposta que você quer dar. E ele pergunta de novo, o que é a vida? Meus irmãos, aquilo parecia uma tortura. O sujeito estava agonizando, ele para, ele olha para o chão, ele olha para o nada, e ele simplesmente trava. Ele trava, porque diante das perguntas que realmente importam, a lógica, as certezas, elas desaparecem, elas não funcionam. E o entrevistador termina a entrevista sem a resposta. Ele termina a entrevista, ele não consegue responder. Se você quer torturar um filósofo da certeza, dê a ele uma pergunta onde ele deveria responder, eu não sei. Talvez nesse momento você possa estar se perguntando, mas a esperança do cristão não se baseia em certezas. Constantemente não falamos que a nossa esperança, ela se baseia em certeza e não em uma possibilidade. Por exemplo, a certeza de que Cristo veio e a certeza de que Cristo voltará. Certamente. A isso eu responderia sim, nesse sentido. A nossa esperança enquanto cristãos se baseia em certezas. Mas a certeza cristã é de um tipo diferente. É um tipo diferente de certeza. Talvez nós pudéssemos chamar de uma certeza incompleta. Talvez nós pudéssemos chamar a certeza cristã de uma certeza na dúvida. Ou ainda, para contrastar com o e se, poderíamos chamar de certeza apesar de. A dúvida e a certeza, elas caminham juntas na vida cristã, assim como a dúvida e a fé. A dúvida e a fé não se excluem. A dúvida não é ceticismo, a dúvida não é incredulidade. Antes, a dúvida pressupõe a fé. É preciso que se acredite em alguma coisa de verdade, para então duvidar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que dúvida é coisa de crente de verdade. Dúvida é coisa de crente raiz. Certeza é coisa de crente Nutella. Aqueles que estão cheios de certeza, se você vê um crente cheio de certeza, leva para os puritanos um crente cheio de certeza, ele vai dizer, eu acho que nem é crente isso aí. De tanta certeza que ele tem, eu acho que ele não é crente. Dúvida é coisa de crente de verdade. Imaginem que a dúvida é para a fé, como a dor do crescimento. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência nada agradável de sentir dor enquanto crescem. Eu lembro que a minha mãe me levou algumas vezes, Dona Marlene, me levou algumas vezes para o médico, porque eu sentia dores nos braços, nas pernas, e eram dores fortes. Minha mãe me levava ao médico. O médico olhava e dizia, ele está crescendo, a dor faz parte. É assim que a dúvida funciona em sua relação com a fé. A dúvida, ela não é a marca da incredulidade ou do ceticismo, mas é a marca da busca, é a marca do desejo de conhecer, mas também não é algo confortável. Porque a dúvida também marca a nossa incapacidade de conhecer tudo que gostaríamos de conhecer, de saber as coisas exatamente como gostaríamos de saber. Por isso, embora necessária, a dúvida é desconfortável, ela é dolorida, mas é necessária. Mas, e quando essa dúvida é sobre Jesus? Parece que aí a gente começa a complicar um pouco as coisas.
E se a nossa pergunta é: e se Jesus não for exatamente como pensamos? O que isso diz a nosso respeito quando duvidamos de Cristo? Talvez a melhor opção seja esconder essas dúvidas, essas coisas em um lugar tão obscuro que talvez nem mesmo Deus encontre. Como lidamos com as nossas dúvidas sobre Cristo? Mas talvez a pergunta mais importante dessa manhã seja como Cristo lida com as nossas dúvidas sobre Ele. E é para isso que nós vamos caminhar para o nosso texto, em busca dessas respostas, ou pelo menos de certo consolo. O nosso texto, ele está dividido aí em duas partes maiores. A primeira parte, dos versículos 2 a 6, nós temos a dúvida sobre o Messias. E dos versículos 7 a 11, a nossa segunda parte, o nosso segundo ponto, a dúvida sobre a nossa identidade. Então nós temos os versículos 2 a 6, a dúvida sobre Cristo, a dúvida sobre o Messias, e dos versículos 7 a 11, a dúvida sobre nós mesmos, a dúvida sobre a nossa identidade. Vejamos como começa o nosso texto no versículo 2. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo. Então, rapidamente, alguns elementos são importantes para que a gente tenha o contexto de João. Primeiro, o mais óbvio, João estava preso. Ele havia anunciado que o reino estava chegando, como a gente viu no sermão passado. Ele tinha apontado o dedo para os fariseus e falado: raça de víboras, e anunciado o julgamento que estava chegando. Veja, João tinha expectativa sobre esse reino. Ele gastou a vida falando sobre isso. Mas parece que as coisas não estavam acontecendo como João queria. Afinal de contas, ele estava preso. Ele estava ouvindo as obras e os milagres que Jesus estava fazendo. Mas onde estava o julgamento? Onde está agora o julgamento sobre aqueles que me prendem injustamente? João estava preso. É nessa hora que começa a crescer a semente do e se. E se? E se esse não é o Messias? E se o reino não chegou? Perceba os efeitos de quando criamos falsas expectativas. Quando criamos falsas expectativas, temos frustrações terríveis. E os efeitos dessas frustrações terríveis são que as nossas dúvidas, elas saem de controle. E de repente a gente parte de um contexto de uma dúvida, que é a dor do crescimento, para uma dúvida que simplesmente duvida de toda e qualquer coisa. Seguindo no texto, quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar. Antes da gente entrar na pergunta, existe um parênteses aqui que é importante ser feito, que vai ser utilizado na compreensão um pouco mais à frente. Mas é a escolha de Mateus de utilizar aqui o título Cristo para falar de Jesus. Veja, ele poderia dizer, no cárcere, quando ouviu falar das obras de Jesus, mas não, ele fala das obras de Cristo. Lembrando que Cristo é um título, ele está falando quando ouviu falar das obras do Messias, quando ouviu falar das obras daquele que haveria de vir, quando ouviu falar das obras daquele que era prometido. Então percebe que aqui nós estamos vendo Mateus no texto, é Mateus que está aqui no texto. E do ponto de vista de Mateus, de onde ele narra essa história, não existem mais dúvidas com relação à natureza de Cristo.
Pelo menos não existem dúvidas como as dúvidas de João. Por isso, ele faz questão de usar um título que não é comum no Evangelho de Mateus. Especificamente aqui, nesse ponto, antes da dúvida, antes da pergunta, quando ouviu falar das obras daquele que haveria de vir, João mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Você é aquele que estava para vir? Lembrando que eles estavam ouvindo das obras de Jesus. Mas você é aquele que estava para vir? Ou a gente vai esperar mais alguém? Vai vir mais alguém? Está chegando mais algum aí? Da nossa perspectiva, essa pergunta parece que não faz tanto sentido. Mas provavelmente faz sentido da perspectiva de João. E a gente vai entender um pouco disso mais para frente. João queria saber se ele tinha visto as coisas de forma correta. João queria saber se ele havia pregado corretamente. Afinal de contas, João poderia até se sentir, digamos, humilhado por ter anunciado o juízo, mas parece que o juízo tardava e João estava em si. Mas como aqueles que são corridos por essa semente do e si, o problema nunca está em nós mesmos, está nos outros. Por isso ele manda perguntar a Cristo se é Ele mesmo. Mas o problema, obviamente, não estava em Cristo. João anunciou coisas maravilhosas, mas simplesmente não tinha a capacidade de ver tudo com clareza. Agora eu imagino Jesus recebendo essa pergunta. Jesus está lá, pregando, anunciando, curando, o ministério se expandindo, e vem a pergunta de João: você é aquele que haveria de vir mesmo? Ou a gente vai esperar mais alguém? Aqui Jesus ele poderia responder da seguinte forma: olha, sou eu, ponto. Curto e direto. Seria verdade, ele poderia ter feito isso. Olha, sou eu mesmo, eu sou o prometido, ponto. Mas Jesus ele faz mais do que isso. Ele cita, especialmente, 2 textos de Isaías. Um é o texto de Isaías 35, que nós lemos no início do culto. E outro é o texto de Isaías 61:1, porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E citando esses 2 textos, ele afirma o seu ministério para João. Pode parecer que a resposta de Jesus, ela foi obscura, mas é o contrário. A resposta de Jesus foi a mais clara possível, porque ele está citando profecias que falavam sobre ele, e ele está dizendo: esse aqui sou eu. Ele afirma o seu ministério para João como o Messias esperado, como aquele que é a luz do mundo, aquele que remove o pecado do mundo, aquele que opera milagres com autoridade, aquele que traz as boas novas aos pobres. Aqueles que antes estavam esquecidos, agora podem ver a luz do reino de Deus. Meus irmãos, nesse mesmo instante que eu estou falando, você pode estar com seu coração atravessado por dúvidas. Enquanto eu falo, o seu coração pode estar atravessado por dúvidas. Agora mesmo você pode estar se perguntando: e se o Evangelho não for realmente o que eu penso que é? Ou, diante de sofrimentos, você pode estar se perguntando:
E se Jesus não for exatamente como eu penso que é? Deixe primeiro tranquilizá-los. Provavelmente, Cristo nunca será exatamente o que você pensa que Ele é. Ele não é um leão domesticado que você pode simplesmente prever todos os seus passos. Ele não é como um leão domesticado que você pode simplesmente chicotear e você vai dizendo exatamente, olha, vai por ali. Ele não é como alguém que você pode dizer, olha, você quer saber todos os passos de Jesus? Vem falar comigo. Você quer saber qual é o próximo passo? Ainda não conseguiu descobrir? Fala comigo que eu vou te dizer qual é o próximo passo de Jesus. Ele não é um leão domesticado. Então não, ele não é exatamente como você pensa que ele é. Mas que tal se a gente não focar naquilo que a gente não sabe sobre Jesus e focar naquilo que nós sabemos sobre Ele? Embora nós não saibamos tudo sobre a sua obra, de uma coisa sabemos: Ele é o Messias prometido. Ele é a luz do mundo que rompe a escuridão do pecado. E por isso eu lhes digo nessa manhã, se o seu coração está atravessado por dúvidas, não existe outro lugar para onde levá-la senão a Cristo. Não imaginem que a sua dúvida vai ofender Jesus. O que ofende Jesus é a sua pretensão de imaginar que pode esconder as suas dúvidas em um lugar onde Ele não alcançará. Jesus termina a resposta dele a João, para que seus discípulos levem, lá no versículo 6, quando diz: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ele termina a sua resposta com um alerta, mas não um alerta como uma ameaça, mas um alerta como um esclarecimento, um alerta como um chamado para a certeza, apesar de não compreendermos toda a obra do Messias. E é óbvio que não podia ser diferente. Se nós servirmos a um Deus que simplesmente compreendemos toda a sua obra, entendemos todos os seus passos, não existe nada, nenhum mistério. Provavelmente nós servimos a um Deus idealizado à nossa própria imagem, a um Deus que nós concebemos. Mas apesar de não compreendermos toda a obra do Messias, é nela e apenas nela que temos que firmar os nossos passos. É ali, na rocha eterna, que devemos depositar as nossas dúvidas. Então o alerta do versículo 6 não é um alerta como uma ameaça, mas é um alerta como um chamado à certeza cristã, uma certeza apesar de. Nós entramos agora na segunda parte do nosso texto. Então nós vimos a dúvida sobre o Messias, dos versículos 2 a 6, e Jesus respondendo essa dúvida. E agora nós entramos no segundo momento, uma segunda dúvida. Mas e agora? Será que diante da minha dúvida, Jesus vai me reconhecer? Será que agora, será que Ele não vai achar que isso foi fraqueza, incredulidade, falta de fé, e agora Ele não vai mais me reconhecer?
E é interessante que quando nós seguimos no texto, no versículo 7, existe um outro elemento dessa narrativa que agora nos é revelado. Existiam testemunhas, existia um povo que viu João perguntar a Jesus, e Jesus respondeu a João. Essa pergunta, ela não foi levada da seguinte maneira: olha, vamos esperar Jesus ficar sozinho, num canto escuro, onde ninguém veja, e aí a gente vai levar a dúvida de João, porque afinal de contas, como a gente vai levar essa dúvida de João a Jesus? Como as pessoas vão reagir? Não, a dúvida foi levada às claras. Existia um povo acompanhando aquilo ali, vendo aquele que profetizou a vinda do Messias, duvidar se aquele era o Messias, e vendo aquele que recebe a dúvida afirmar o seu ministério. Agora, se nós estivéssemos, nós aqui, no meio daquele povo, duas coisas pelo menos poderiam acontecer. Pelo menos duas coisas. A gente é criativo, mas pelo menos duas coisas poderiam acontecer. A primeira, a gente duvidar de Jesus também. Afinal de contas, é a voz que clama no deserto, que passou tanto tempo anunciando, está duvidando. Então a primeira coisa seria: olha, eu acho que eu também não posso confiar nesse tal de Jesus. Quem sabe se ele é o Messias mesmo? Então, se nós estivéssemos no meio daquele povo, isso poderia acontecer. Uma segunda coisa, e talvez até um pouco mais provável, nós poderíamos então rejeitar João, confiando em Jesus, porque afinal de contas, quem precisa de fracos? Quem precisa daqueles que não têm certeza? Quem precisa de dúvidas? Eu não preciso de problema, eu preciso de solução. Por isso eu quero ao meu lado pessoas que me tragam solução e não problema, certeza e não dúvida. Então talvez o mais provável é que a gente dissesse: João, não dá para confiar mais. Já era, perdeu toda a minha confiança, acabou. Não tem mais papo com João. Até ele reconstruir agora a confiança, eu nem sei se vai ser possível. Isso acontece, primeiro, por uma falta de leitura e de realidade com relação à nossa própria identidade. Porque quando nós falamos, eu quero montar um time dos sonhos, um Dream Team, você está se imaginando o Michael Jordan. Você está se imaginando o Magic Johnson. Você está se imaginando o Larry Bird. Você está se colocando em um lugar aonde você não pertence. Você não pertence ao time dos sonhos. Na melhor das hipóteses, você é um pesadelo. Deus não chama os melhores. Deus tem uma outra leitura sobre o time dos sonhos. E ao invés de nos entristecermos por causa disso, nós deveríamos glorificar o Senhor, porque Ele não chama os melhores, Ele chama os piores. Mas o fato é que existia um povo acompanhando aquela dúvida. E veja bem, Jesus ele poderia virar agora para o povo e dar uma carteirada, bater na mesa e falar assim: olha, vocês não acreditem nisso, porque quem não acreditar em mim, que eu sou o Messias, vai para o inferno. Ele poderia falar isso, porque seria verdade. Quem não acreditasse nele, ele ia para o inferno. Ele poderia ter feito isso. Mas vejamos como Jesus lida agora com o povo e com a dúvida de João agora, não mais com relação ao Messias, a Jesus como Cristo, mas agora com relação à sua própria identidade.
e o questionamento do povo com relação a João. E nós vemos isso dos versículos 7 até a primeira parte do versículo 11. Então, quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, ou seja, um homem cujas suas opiniões são levadas conforme o vento para qualquer lado. Um homem vestido de roupas finas. Me parece que isso não faz sentido com relação a João. E aqui vem a alfinetada de Jesus, né? Com relação àqueles que estão agora prendendo João. Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver, um profeta, sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. É interessante que Jesus agora vira para essa multidão que pode estar agora brotando com a semente do e se? E se João está certo? E se realmente esse não é o Messias? E se esse reino não é exatamente isso? Mas quando Jesus se vira para o povo, ele não precisa mais reafirmar a autoridade dele, mas ele testemunha de João, ele testemunha daquele que duvidou dele. Ele responde não apenas às dúvidas de João sobre ele ser o Messias, mas responde também às dúvidas de João sobre ele mesmo. Meus irmãos, todas as nossas respostas estão em Cristo. Nada sabemos sobre nós mesmos, longe de Cristo. Nada conhecemos de forma legítima, separados de Cristo. Não devemos apenas levar as nossas dúvidas sobre Cristo, sobre a sua obra, sobre o Evangelho, ao Messias, mas devemos, acima de tudo, levar as nossas dúvidas sobre nós mesmos. Porque essa nos corrói. É a dúvida que nos faz pensar que não sabemos o nosso lugar no mundo. É a dúvida que pode nos fazer pensar que o mundo é um completo absurdo, que o Evangelho é um completo absurdo. Mas em Cristo, nós não encontramos apenas as respostas sobre Ele mesmo, mas encontramos as respostas sobre nós, sobre quem nós somos. No versículo 11, temos uma passagem bastante intrigante. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja bem, Jesus aqui, ele não está fazendo um morde-a-sopra, né? Ele não está, não, eu vou elogiar, eu vou encorajar, para depois bater. O pessoal do formação aí já está acostumado com isso, né? O pessoal vem encorajamento, quando o encorajamento vem bom demais, depois já vem a pancada. Não é isso que Jesus está fazendo. Ele não está encorajando para depois derrubar João. Jesus aqui, ao mesmo tempo, testemunha a grandeza de João como o maior nascido de mulher, e testemunha também a pequenez de João. Mas observem que a oposição aqui não é entre indivíduos.
A força do texto não está na oposição entre o indivíduo antes do reino inaugurado e o indivíduo depois do reino inaugurado. Mas a força do texto, a grandeza aqui não reside em nenhum indivíduo, mas no reino dos céus. É o reino onde reside toda a grandeza. É o reino que, rompendo o tédio desse mundo, respondendo à espera, respondendo à ansiedade, brilha com majestade. Os que puderam testemunhar e ouvir sobre esse reino, não são maiores do que João, porque são melhores do que ele. Ou não são maiores do que João, porque têm mais privilégios do que ele. Mas lembram do parênteses que a gente fez sobre Mateus? Que dá perspectiva de Mateus, quando ele escolhe o título Cristo. Não existem mais dúvidas, pelo menos não dessa natureza. É nesse sentido, porque aqueles que agora vivem no reino, contemplaram o reino, ouvem sobre o reino, eles podem agora testemunhar com mais clareza sobre a grandeza do reino, sobre a grandeza do Messias. A grandeza não está em nenhum indivíduo, mas sempre no reino que rompe a escuridão desse mundo. É o reino do Cordeiro encarnado. É o reino que trouxe luz. O reino que trouxe verdadeira esperança. E o reino que trouxe a certeza de que, apesar de não compreendermos tudo ainda, sabemos que as promessas feitas por esse rei são cumpridas. Para concluir, eu queria trazer mais uma citação curtinha, dessa vez de Oscar Wilde. Ele diz: a certeza é fatal. O que me encanta é a incerteza. A neblina torna as coisas maravilhosas. A neblina torna as coisas maravilhosas. Eu gostaria de concluir o sermão dessa manhã com um desafio. Nós falamos que a certeza cristã é uma certeza, apesar de sermos incapazes de compreender a obra de Deus. E talvez o nosso desafio, um dos nossos maiores desafios ao longo da nossa peregrinação cristã, seja encontrar beleza na dúvida. Seja encontrar beleza na incerteza. Talvez o nosso maior desafio seja nos maravilharmos com a nossa incapacidade. Talvez o nosso maior desafio seja perceber que a nossa incapacidade fala mais sobre o reino do que sobre nós. As nossas incertezas, as nossas dúvidas, elas testemunham mais sobre a grandeza do reino do que sobre a nossa fraqueza. Elas apontam muito mais para a grandeza do Rei do que para a nossa pequenez. E o meu desafio, meus irmãos, para você nessa manhã é: será que hoje você consegue dar graças a Deus pelas suas dúvidas? Será que hoje você conseguiria, erguendo as suas mãos aos céus, dizendo: Senhor, te agradeço pelas minhas dúvidas, fraquezas? Ou será que nós temos desperdiçado as nossas dúvidas, desperdiçado as nossas fraquezas?
O meu encorajamento, meu irmão, para você nessa manhã, é que você não desperdice a sua dúvida, não desperdice a sua fraqueza, mas faça com que elas, a todo tempo, tanto para você mesmo como para os outros, testemunhem da grandeza de Cristo, testemunhem da grandeza do reino que rompe a escuridão desse mundo, testemunhem da grandeza do Evangelho, que apesar das nossas dúvidas, apesar de, nos faz caminhar na certeza de que assim como o Senhor, o nosso Deus, um dia pisou nessa terra, Ele voltará, e que nós possamos esperar, apesar das dúvidas, com a certeza de que encontraremos o nosso Senhor face a face. Oremos.